Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Rafaela, eu tô cursando o terceiro ano do ensino médio e hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona o efeito Joule na prática. Nesse vídeo, eu vou mostrar quais as vantagens, quais as desvantagens, aonde que tu pode encontrar esse efeito Joule, quais as grandezas, o fenômeno físico, os materiais utilizados principalmente para realizar esse experimento, qual a função de cada material. Só que antes da gente partir para a prática, eu vou mostrar para vocês falar a base do nosso experimento, que é a eletricidade e o efeito Joule. A eletricidade nada mais é do que uma movimentação de cargas elétricas que produz sobre a matéria. É muito utilizado hoje em dia e principalmente a natureza também é capaz de fazer essa eletricidade. Como? Através de descargas elétricas, por exemplo, nada mais que raios. Então a base da eletricidade são essas cargas elétricas, que inclusive é uma das grandezas que eu vou explicar para vocês depois. O efeito Joule, ele é uma conversão. É energia elétrica convertida em energia térmica, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. É um fenômeno físico que produz calor. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar com fogo aqui. Pronto, gente, eu preparei aqui tudo que a gente vai utilizar, né? E eu vou começar falando para vocês do porquê que a gente vai utilizar uma palha de aço. A palha de aço, ela tem os fios bem fininhos e compridos. Tanto é que quando a gente colocar fogo nessa palha de aço, vocês vão conseguir ver o ponto do fogo corroendo, né, queimando essa palha de aço. Então, ela vai ser responsável para a gente aplicar a nossa energia térmica. A gente vai descontar a nossa energia térmica nela, justamente para a gente conseguir entender como que funciona a troca de energia elétrica para energia térmica. Então, ela é responsável por isso. O isolante. Você pode utilizar alumínio ou fita isolante. Para que ele serve nesse caso? Eu coloquei aqui, ó. Vocês podem ver, né? Essa fita isolante, ela serve para impedir o fluxo de correntes prejudiciais, para não dar nenhum problema. É muito importante que quando essa transformação ocorre de energia elétrica para energia térmica, tenha uma boa fita isolante ou um bom isolante, né? Para não dar curto-circuito, para não dar nenhum problema, nenhum incêndio. Então, isso aqui é muito, muito, muito importante. O nosso fio condutor, ele vai ser o responsável por passar toda essa informação de energia elétrica, descontando na palha de aço como energia térmica. É isso que ele vai fazer, só transportar essa energia e ali dentro ela vai ser transformada em energia térmica. As pilhas, o que vai acontecer nessas pilhas? Essas pilhas aqui, elas vão produzir corrente elétrica. Como? Um lado é positivo e o outro lado é negativo. Quando um lado perde elétrons, significa que ele está oxidando. E quando o outro lado recebe esses elétrons, significa que ele está praticando redução. Isso acontece para gerar a nossa corrente elétrica e esse processo se chama oxirredução. É através disso que é esse elétron indo e vindo, ele vai se movimentando, com isso vai gerando energia, vai gerando uma corrente elétrica aqui dentro dessa pilha. Então, eu lembrei que eu tinha uma bateria na minha casa e eu engatei ela na tomada. O que vai acontecer? Essa bateria, ela tem 12 volts. Ela vai pegar a energia da rede e vai transformar em uma energia contínua. Aí, eu coloquei na tomada aquele fio ali. Ali dentro vai acontecer o mesmo que acontece nessa pilha. Vai gerar corrente elétrica. Vai passar por esse fio aqui, que é onde a gente chega nessa parte. E eu conectei os meus fios condutores aqui. Passei o meu isolante para não dar nenhum problema. E agora, eu vou colocar essa partezinha do fio ali naquela palha de aço. E a gente vai conseguir ver toda a energia elétrica que acontece ali dentro, passar nesses fios condutores e chegar na palha de aço transformada em energia térmica. Bom, o meu fio condutor tá conectado na minha bateria, que tá conectado na tomada. Eu vou pegar esses fios condutores e eu vou encostar nessa palha de aço e vocês vão ver que vai pegar fogo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu encosto na palha e vocês conseguem ver que tá andando, ó.
Como eu tenho um vento aqui, isso ajuda também, tá? E qual que é o fenômeno físico que está acontecendo aqui? Como a palha é fina e comprida, a corrente passa por um caminho maior. Vocês conseguem ver que elas vão andando, né? Como eu comentei já com vocês. Os elétrons, eles vão provocar atrito nessas moléculas, que vai provocar calor e, consequentemente, vai gerar fogo. Vamos tentar aplicar mais um pouco aqui. O meu fio condutor, ele é responsável justamente por passar toda a minha corrente elétrica formada na bateria e aplicada na nossa palha de aço. Ó, olha como o fogo age ali dentro. Ele vai caminhando pelo fio da palha e transportando todo esse fogo, ó. É isso que é energia elétrica passada, transformada em energia térmica. Depois desse experimento ser realizado, agora eu vou mostrar para vocês as grandezas que eu pude constatar. Eu localizei 7 grandezas, sendo a primeira resistência elétrica. A mudança que aconteceu durante todo esse experimento de energia elétrica para energia térmica. Como que isso aconteceu? A resposta é muito simples. Durante todo o nosso experimento, da pilha até toda essa corrente elétrica, toda essa energia até a nossa palha de aço, a gente precisou de um fio condutor. Nesse fio condutor aconteceu calor, aconteceu um aumento de temperatura. Como? Átomos e elétrons se chocaram. Se chocaram tanto que conseguiram transformar em calor. Inclusive, foi esse calor que chegou até na nossa palha de aço. Isso é a resistência elétrica. Mudança de energia elétrica para energia térmica. A segunda grandeza que eu pude constatar foi a resistividade elétrica. É quanto o material se opõe à passagem da corrente elétrica, ou seja, quanto maior for essa resistividade, mais difícil vai ser a passagem da corrente elétrica. E quanto menor for essa resistividade, mais fácil vai ser essa passagem da corrente elétrica. A terceira grandeza que eu pude constatar foi a corrente elétrica. Tudo o que aconteceu na pilha, tudo aquilo que eu expliquei para vocês, que um átomo sai de um lugar, vai para outro lugar e assim gera corrente elétrica. É isso. Essa é a nossa base. Quarta grandeza que eu pude localizar, carga elétrica. O que é a carga elétrica? São as partículas elementares que tem dentro de um átomo, que é o nêutron, o elétron, o próton. Então, isso também está existindo durante todo o nosso experimento. Quinta grandeza que eu pude localizar aqui foi o calor. A troca de energia entre um corpo para outro gerou calor. Por exemplo, através desse experimento a gente conseguiu ver isso, né, da pilha até na palha de aço. Só que eu tenho um exemplo mais fácil que nós temos no nosso dia a dia, que é eu comer um chocolate, ou segurar um chocolate que estava gelado. O nosso corpo, ele é quente, então a gente tem uma determinada temperatura. O chocolate gelado, por exemplo, tem outra temperatura. Todo o meu calor, se eu segurar um chocolate gelado, vai passar para ele. O que vai acontecer? O chocolate vai derreter. Isso é o calor. Foi isso que a gente conseguiu ver no nosso experimento. A sexta grandeza que eu consegui localizar foi a potência. A potência, inclusive, ela tem como unidade de medida o Joule, que é basicamente o que a gente está vendo aqui. A potência foi toda essa energia que a gente produziu, que foi transferida, né, por exemplo, da pilha para a palha de aço, ou que foi transformada, energia elétrica em energia térmica. Tudo isso em um intervalo de tempo. Isso é potência. E a última grandeza que eu pude constatar aqui foi a diferença de potencial. Tudo isso que a gente viu, toda essa corrente elétrica, por exemplo, essa troca, essa transformação de energia elétrica para energia térmica, tudo isso aconteceu por causa de uma diferença de potencial. Um corpo tinha que ter um valor, outro corpo tinha que ter outro valor. Assim, a gente conseguiu movimentar os elétrons, o que gerou toda essa corrente elétrica e que, consequentemente,
através do nosso fio condutor, gerou toda a nossa energia térmica. Então, essas foram as grandezas que eu consegui localizar, que eu consegui constatar e que a gente conseguiu ver no nosso experimento. Mas, afinal, aonde que a gente consegue encontrar esse efeito Joule? Eu peguei alguns eletrodomésticos que a gente tem na nossa própria casa, que é justamente sair de uma energia elétrica para ir para uma energia térmica. Aonde que tem isso? Por exemplo, num aquecedor, num chuveiro elétrico, até numa sanduicheira. Em várias partes da tua casa tu vai conseguir encontrar esse efeito Joule, que é a saída de energia elétrica transformada em energia térmica. A gente consegue achar isso também em uma lâmpada, por exemplo, por causa dos gases que tem dentro da lâmpada. E é assim que ela acende, é assim que ela gera luz, que ela gera eletricidade. É justamente esse efeito Joule. É muito fácil a gente encontrar dentro da nossa casa. Qual que é a vantagem do efeito Joule? Ela facilitou a vida do ser humano. A gente conseguiu realizar mais coisas através da eletricidade. Por exemplo, a luz. É um exemplo muito claro, muito nítido. Antigamente a gente sabe que tinha que ser usado tochas, velas, só que a luz facilitou muito a vida do ser humano. Essa é uma boa vantagem. O que é a desvantagem? Se por acaso esse efeito Joule acontecer em algum lugar que tem baixa resistência, pode acontecer um curto-circuito, que é quando vai pegar fogo. Mas com um bom isolante, tudo isso pode ser resolvido. Inclusive, foi por isso que a gente usou esse isolante. Então, esse foi o vídeo, esse foi o nosso experimento. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo o que aconteceu durante essa prática. Muito obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau.